Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar da reabertura da Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, o que está acontecendo, enfim, algumas informações para os advogados, para as pessoas que têm interesse em algumas reclamações trabalhistas junto à Justiça do Trabalho. E quem está conosco aqui é o desembargador Dr. José Luiz Carlos Xavier, ele que é desembargador aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e também está conosco a advogada trabalhista Clarissa Costa, ela que também é coordenadora da área trabalhista da Comissão de Prerrogativas da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro e conselheira da nossa seccional também. Sejam todos bem-vindos. Bem, eu queria começar aqui com o doutor Xavier. Doutor Xavier, qual é o retrato hoje da Justiça do Trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro? Nós sabemos que estão tendo muitas conversas com os nossos representantes da OAB, enfim, os advogados que estão querendo trabalhar também estão com algumas preocupações. Enfim, o que o senhor tem para dizer para a gente nesse momento? Bom, primeiramente eu saúdo aqui a iniciativa de abrir as portas da OAB para o Tribunal Regional do Trabalho, Júnior, e é uma iniciativa muito interessante porque nós do Tribunal precisamos esclarecer à sociedade, né, e principalmente aos advogados que militam na Justiça, militam mais especificamente na Justiça do Trabalho, a gente precisa esclarecer que o Tribunal, ao contrário do que possa imaginar, ele não está parado, ele não está com as suas atividades suspensas. Muito pelo contrário, há uma intensa movimentação administrativa e mesmo na área fim do tribunal, que a gente chama, né, que é a judiciária, para levar esse serviço, levar essa prestação jurisdicional a quem efetivamente precisa. Então, desde o início da pandemia, isso aí já tem mais de um ano, em 17 de março do ano passado, para ser assim, cravar a data, o tribunal vem usando todo o seu aparato instrumental, tecnológico, de pessoal, para poder não atrasar com a prestação jurisdicional. Então, eu preciso afirmar e reafirmar que nós, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, estamos atentos a todo esse quadro epidemiológico, né, que tem assolado o planeta, mas em especial aqui a nossa área do estado do Rio de Janeiro, e há uma sensibilidade muito grande, e podem ter certeza nisso do que eu estou falando, há uma sensibilidade muito grande para que haja o retorno gradativo e total das atividades presenciais. Mas tudo isso está sendo feito de acordo e por orientação das autoridades sanitárias. Então, assim, para fazer aqui uma fala inicial, se é que eu posso dizer dessa maneira, eu quero dizer que estamos tratando da melhor forma de retornar plenamente. Sim. Doutora Clarissa, como é que os advogados estão contornando toda essa situação? Como é que está o sentimento das pessoas, enfim, que estão ansiosas para a gente fazer esse retorno, mas como o doutor Xavier bem nos disse, né, a questão de saúde, a questão sanitária, ela está, enfim, como um pano de fundo permanente e necessário nessa história. O desembargador José Luiz, que é meu presidente do Comitê Gestor do TJE, é o meu presidente do Comitê de Grupo de Trabalho de Apoio à Digitalização, oriundo do 5º Constitucional e nos representa e representa muito bem a advocacia. Ontem, mais uma vez, na sessão do Pleno, deu essa demonstração e ficou claro, nós tínhamos 250 pessoas ontem, em sua grande maioria, assistindo a sessão do Pleno que julgou o mandado de segurança de retomada das atividades. Então, muito obrigada, Zé Luiz, aqui de público, te agradecer a dedicação à advocacia e à magistratura. Não por isso. Preciso pontuar duas coisas para a gente que é muito importante. É inegável que a Justiça do Trabalho trabalhou durante esse 1 ano e 8 meses.
trabalhou em conjunto com a OAB. Eu acho que pouca gente sabe, e aí eu vou fazer o meu dever de casa, porque a minha entidade não divulga o que ela faz para a sociedade e principalmente para o advogado trabalhista. Primeiro, nós começamos bem no comecinho da pandemia, lá em março de 2020, a gente imediatamente chamou a presidência e a superintendência da Caixa Econômica no Rio de Janeiro. Nós chamamos o Banco do Brasil também, a superintendência do Banco do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Formamos convênio com essas duas entidades, que no primeiro momento era liberar os alvarás para os advogados. E nós logramos muito êxito com isso. Foram 135 mil alvarás só da Caixa Econômica pagos pelo convênio da OAB. Foram quase 80 mil alvarás pagos, sem contar fundos de garantia, tá, Júnior? Esses valores são sem contar os fundos de garantia. Foram 80 mil alvarás pagos pela Caixa Econômica. E aí nós viemos numa segunda etapa, que foi a digitalização dos processos físicos. E naquele momento a gente realmente não tinha condições de reabertura da Justiça do Trabalho. A advocacia compreendeu isso e formalizou um novo aditivo, que nós já temos um convênio com a OAB, com o TRT, de digitalização de processos de segundo grau, que são os processos que são julgados aqui e remetidos para o TST. E esses processos eram físicos. Então, há 2 anos, a OAB tem esse convênio com o TRT de digitalização e nós renovamos esse convênio por tempo, por provavelmente 12 meses, para que possamos digitalizar os processos físicos que estavam paralisados em razão da pandemia. Isso foi lá em dezembro do ano passado para agora. Até agora, ou até hoje, isso é segundo grau, a OAB está digitalizando todos os processos de segundo grau físico. É o mínimo que a OAB faz para minorar o sofrimento da advocacia. Nos processos de primeiro grau, nós estamos fazendo, aí viemos para uma nova etapa. É possível abrir? É possível abrir, sim. Conversamos com o TRT e abrimos o tribunal foi quando nós avançamos da primeira etapa para a segunda, nós abrimos o tribunal para um agendamento. O advogado acessa as dependências do tribunal através de agendamento na área restrita da OAB, faz carga no seu processo. No primeiro momento, era exclusivamente para digitalizar os processos, para a gente poder ter a continuidade. E, no segundo momento, veio um novo ato da presidência do tribunal, possibilitando mais 2 horários de cada vara para outros fins, para o advogado ter acesso a isso. Então, ontem, e eu quero agradecer aqui de público a presidente do Tribunal do Trabalho, a doutora Edith, que tem sido parceira e tem sido assim, incansável na luta da reabertura da Justiça do Trabalho. Ela tem compreendido a dificuldade da advocacia plenamente. Agora, tudo isso que a gente está fazendo não basta, não é o suficiente. Nós precisamos avançar ainda mais. Nós precisamos ter mais com cautela. O Luciano, ontem, na sua sustentação no tribunal, ele foi muito feliz em falar que a advocacia quer sim voltar, mas quer voltar com cautela, com segurança, com todas as medidas de norma e segurança do trabalho. E acho que isso é um ponto comum com o Tribunal do Trabalho. O Tribunal do Trabalho quer voltar, está criando questões, mas nós precisamos acelerar essa volta. Nós não podemos mais esperar essa volta. Dos 24 tribunais de trabalho do país, 3 estão fechados. É o Rio de Janeiro, 4ª Região e 17ª. A 17ª já tem previsão para reabertura agora, no dia 30. Então, a gente precisa que o tribunal compreenda que a atividade dele é essencial, a atividade dele é primordial para a sociedade brasileira e principalmente para a sociedade carioca, que está tão castigada. Então, é isso que a gente pede, a compreensão dos desembargadores, dois servidores do trabalho. Cicejuc estava ontem na reunião, na sessão de julgamento, ele é um dos autores da ação. Nesse mandado de segurança, a OAB e a Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, que é a associação mais antiga do Brasil, ingressaram com o Amigos Cury.
Então, nós estamos a todo momento tentando ser parceiros, somos parceiros do Tribunal do Trabalho para minimizar, para minorar e para cuidar da advocacia. Sim. Nós queremos advocacia viva, a gente não quer perder mais uma vida, foram quase 600 mil mortes, não queremos perder mais ninguém. Doutora Clarice, então, é isso que tem que ser encontrado. Eu queria passar para o doutor Xavier, porque é uma coisa muito importante que na sua fala, eu acho que já nos ajuda a entender muitas coisas. O doutor Xavier foi advogado, né? Uma vez advogado, sempre advogado, e militante, enfim, uma pessoa muito envolvida com as questões do nosso cotidiano, da realidade. Doutor Xavier, ajuda essa experiência que o senhor teve, junto aos seus pares aí dentro do tribunal, para acelerar essa reivindicação, essa linha de argumentos que a doutora Clarissa nos colocou? Na verdade, Júnior, a minha experiência como advogado me ajuda muito, lógico que na prestação jurisdicional, mas principalmente na atuação administrativa do tribunal. Eu participo, por exemplo, a Clarissa bem lembrou aqui, do comitê do PJE, né, que trata do processo eletrônico, e do grupo de trabalho que está tratando da digitalização dos processos físicos, né, e transformar esses processos físicos, que é um projeto maior da Justiça do Trabalho, acabar com o trâmite de processo físico e levá-los todos para o modo digital. Então, eu costumo brincar que do papel ao PDF é tudo comigo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, exatamente por essa minha experiência na advocacia, e eu advoguei 27 anos, desde quando eu me formei lá na Faculdade Nacional de Direito, Clarissa, e eu estudava com esse rapaz aí, ó, que está aí. Então, foi uma grande honra. Muito obrigado pela lembrança. Imagina. Então, o que acontece, Júnior, e respondendo assim, sendo objetivamente na resposta, o que acontece é que toda essa experiência, e eu costumo brincar que aqui no tribunal nós temos vários talentos, e os talentos se complementam. E é esse complemento de talentos que faz com que toda essa máquina, que é uma máquina gigantesca, né, uma estrutura gigantesca para se administrar, que essa máquina funcione bem. É evidente que eu sozinho não resolvo os problemas da advocacia, mas a doutora Clarissa Costa bem ressaltou que há um empenho da alta administração do tribunal, capitaneada pela presidente Edith Torinho, mas aí tem todo o empenho, não só da presidência, da vice-presidência, da corregedoria. Então, assim, todos os talentos do tribunal trabalham para que essa fase difícil que nós estamos atravessando, assim, eu sei que está ruim para os advogados, não tenho a menor dúvida disso, mas o que eu quero dizer é que a gente tem ciência desse fato. E isso faz com que todo o tribunal, não só desembargador, né, mas também todos os seus juízes, todos os seus servidores, todo esse complexo, todo esse coletivo esteja trabalhando muito, mas muito mesmo, para que haja o retorno das atividades. Eu sou apenas uma pecinha nessa engrenagem. No que eu puder ajudar, e ajudo com todo o meu empenho, eu estou à disposição. Tanto que hoje, por exemplo, eu tô no tribunal, inclusive, hoje. Sim. Doutor Xavier, como é que... eu quero passar para a doutora Clarissa, mas eu queria saber como é que está a realidade dentro do TRT. Para os magistrados, os desembargadores, essa formatação, esse home office, está sendo mais trabalhoso para todo mundo? Há resistências ou há uma vontade, no sentido contrário, de se voltar o mais rápido possível para as instalações? Qual é a configuração dos profissionais, dos membros do Poder Judiciário nesse segmento? Bom, Júnior, você sabe que antes da pandemia, os magistrados, principalmente, não tinham essa opção do chamado teletrabalho ou do home office. A gente trabalhava presencialmente. E a modernidade, né, que foi implementada a partir do evento pandemia propiciou que um mundo diferente, inexplorado por nós, fosse aberto. Então, nós hoje temos a possibilidade de fazer audiências telepresenciais, sessões de julgamento telepresenciais,
que eram coisas que a gente no dia 16 de março de 2020, nós não pensávamos que seria possível. E a partir do dia 17 de março de 2020, nós tivemos que fazer. Então, nós ainda estamos, é bem verdade, aprendendo esse novo método de trabalhar em casa. Eu, particularmente, não gosto, né? E, ao contrário do que possa imaginar, desde quando o tribunal fechou as portas por conta da pandemia ano passado, eu passei a trabalhar muito mais, assim, eu dediquei muito mais horas de trabalho ao tribunal do que propriamente ao lazer, a outras atividades, até o convívio familiar. Então, para nós, essa forma de trabalhar representou um aumento, uma intensificação do número de horas de trabalho para que a gente possa prestar a nossa jurisdição. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Juízes, servidores reagiram de maneira diferente. Muitos querem o retorno das atividades como era antes, e muitos querem que continue com a forma de teletrabalho. Eu não estou dizendo aí que tem gente certa ou que tem gente errada. As pessoas têm as suas preferências. E, evidentemente, que se o tribunal definir que a forma de trabalho vai ser essa ou aquela, todo mundo vai seguir a orientação ou a determinação. Essa é a questão. Hoje, até por conta da pandemia, e veja bem, Júnior, muitos servidores e muitos magistrados, eles têm mais de 40 anos. Eu, salvo engano, algo em torno de 60% da população do tribunal tem mais de 40 anos. Muitas dessas pessoas são daqueles chamados grupos de risco, né, ou propensas a comorbidades. E isso também dificulta que essas pessoas se sintam confortáveis com o retorno. Veja bem, não é que as pessoas não queiram, é que, até por orientação médica, essas pessoas estariam mais propensas a contrair o vírus do Covid, entendeu? Então, hoje, bem resumindo, tem gente querendo voltar e tem gente querendo que continue no formato teletrabalho. Sim. Mas, volto a dizer, é por conta da pandemia. Assim que essa nuvem negra sair, as coisas se alinham e aí a tendência é que se retome ao normal, ou a tendência é que se retome ao que era antes. Sim. Doutora Clarissa, o que a OAB está postulando, a OAB do Rio de Janeiro, o que tem entendendo dentro dessa situação excepcional como uma coisa possível de ser implementada de uma forma mais rápida, mais séria? Júnior, muito boa essa pergunta. Nós estivemos na semana passada reunidos com a presidência do tribunal, eu e a Associação Carioca, a ACAT. No mesmo dia, nós estivemos reunidos com o corregedor e com o vice-corregedor, que abriram as portas para a OAB. Em poucas palavras, eles falaram: o que nós podemos ajudar a OAB? Vamos construir uma proposta que atenda à advocacia. O tribunal, a todo momento, quer conversar com a gente. A OAB defende a reabertura do tribunal de forma ordeira, de forma conjugada com os servidores e com os juízes, mas nós precisamos dar um passo à frente. Nós já estamos na etapa 2, o tribunal criou um plano de retomada de atividades com a orientação da Fiocruz, com a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, com o próprio CREMERGE. A OAB participou da elaboração disso, a OAB a todo momento esteve lá, só que nós evoluímos para a etapa 2, e aí volto a falar, o Rio de Janeiro, hoje eu vi o mapa, o Rio de Janeiro já está há 3 semanas com o mapa de baixo, o Rio de Janeiro não está nem na fase laranja, o Rio de Janeiro está numa fase estagnada. Então, o que a OAB quer? A OAB quer que o tribunal reabra com um servidor por vara, com 2 servidores por vara. Nós temos hoje 8 agendamentos por vara, em dias alternados, varas pares, segunda e quarta, varas ímpares, terça e quinta, salvo. Posso estar errada assim, mas nós precisamos ampliar. O tribunal tem que entender que é primordial
A atividade da jurisdição é primordial, é uma atividade essencial à população. Clarissa, ela não está afetando só os advogados, ela está afetando, o fechamento está afetando toda a população do estado do Rio de Janeiro. Eu queria até pegar a tua explicação. Objetivamente, o que é que atrapalha a vida do advogado, essa configuração hoje? O que está... Quais são as áreas mais sensíveis aí de prejuízo, vamos dizer assim? Vamos lá, Júnior. Eu tenho que reconhecer a minha situação de privilegiada. Eu sou uma advogada privilegiada, eu tenho 2 internets na minha casa, eu tenho uma fibra ótica da Oi que chega no meu apartamento. Você viu que meu computador quebrou agora para entrar? Eu tinha mais 3 aqui em casa para pegar. Mas sem medo de errar, 70% da advocacia, dos 230 mil advogados do estado do Rio de Janeiro, não tem essa condição. Eles não têm sequer internet paga. Se você pegar os índices das empresas de telefone, 70% da internet usada hoje no Rio de Janeiro, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que foi onde a gente foi pesquisar, é de telefone pré-pago, eles não sequer têm internet para realizar um ato processual. Uma audiência ontem, por exemplo, vamos citar o caso do órgão especial, né, José Luiz? Que a gente levou 8 horas. Qual trabalhador que tem condições de ter uma internet boa e ficar 8 horas com o aparelho ligado num celular para poder realizar uma audiência? Tudo bem que as audiências não levam 8 horas, mas a gente sabe que tem audiências que levam 2 horas, já é um atraso, enfim. E a audiência telepresencial é muito mais difícil, é muito mais cansativa do que a audiência presencial. Então, a gente tem que ter... A OAB fez tudo o que pôde. Olha, eu tenho assim, uma profunda admiração pelo Luciano, o meu amor por ele só cresce, a minha admiração só cresce. O Luciano sem dinheiro. O índice de inadimplência da OAB bateu estratosfericamente 70%. E o Luciano, com toda essa dificuldade, equipou 250 salas da OAB com computador e com câmera para minimizar o sofrimento da advocacia trabalhista. Aliás, essa tua informação é muito importante para as pessoas que estão assistindo agora, porque diante de toda essa situação excepcional, o doutor Luciano, a nossa OAB, conseguiu disponibilizar, enfim, são 250 salas e o atendimento dessas salas ela se multiplica por muitas vezes, porque é durante o expediente todo, né? Agora a gente tem que deixar muito claro que essa não é a função da OAB. A função é do Tribunal das Condições de Trabalho. Não pode a gente transferir para a OAB uma responsabilidade que não é nossa. Somos parceiros do tribunal, continuaremos sendo parceiros do tribunal. A OAB não quer enfrentamento com o tribunal. A OAB quer ser parceira do tribunal, mas tem que ser parceira cuidando dos interesses da sua classe. Sim. E o tribunal tem que propiciar esses meios para a advocacia fazer. Não é simplesmente falar a OAB está equipada, a OAB vai fazer. Não pode ser esse pensamento. E acho até que não é. Mas acho que a gente tem que ter uma resposta do tribunal. Perfeito. Doutor Xavier, qual é a perspectiva, então, da solução ou do melhor encaminhamento dessa nossa discussão de hoje? Existe um calendário, existe uma projeção? A gente, enfim, que lida com direito do trabalho, ontem mesmo estava conversando com os amigos, né? Um amigo meu que é empresário, ele está falando assim, olha, eu vou demitir uma funcionária minha que não quer se vacinar. E a gente estava discutindo isso, falou assim, em outros tempos poderia se configurar até como assédio moral, né? Mas ele falou assim, mas e minha condição se meus funcionários pegarem Covid e morrer? Então, quer dizer, é uma situação muito excepcional, que tem várias perspectivas, vários lados. Esse lado que a doutora Clarice nos trouxe é um dado concreto. E, por outro lado, a Justiça do Trabalho opera com uma linha, com avenida full time, né? Então é uma coisa que não está no radar. Assim, como é que alguém poderia não ter uma conexão? Mas a doutora Clarice está falando, olha, o problema é esse aqui. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade no meio dessa história toda. Mas, doutor Xavier, objetivamente, que prazos a gente poderia imaginar que essa solução, a mínima solução, poderia ser viabilizada?
Júnior, uma parte. Pergunta de $1 milhão. É isso que eu ia falar agora. Era exatamente isso que eu ia falar. Essa é a pergunta do milhão, Júnior. Porque o que acontece? Para que haja um retorno das atividades plenas do tribunal, é preciso que as condições de saúde que afetaram o estado do Rio de Janeiro, né, falando aqui do nosso mundinho, é preciso que essas condições de saúde elas sejam minimizadas e atenuadas. Há uma propensão de queda do número de óbitos pela Covid-19. Eu hoje, inclusive, estava lendo uma reportagem na internet. Eu não vi o mapa de hoje. Que o índice médio de mortes caiu em 17%, mas ainda continua alto, apesar da queda. O número a relação, né, de contaminados e óbitos ainda continua alta. Mas o que a gente percebe também é que, por conta do avanço da vacinação, as pessoas estão tendendo a retomar as suas atividades normais. Um exemplo, as escolas, as particulares principalmente, ou as maiores escolas, tiveram a retomada do semestre letivo agora, do segundo semestre letivo do ano de 2021, já de forma presencial. Então, assim, os filhos já estão indo para as escolas. Então, os pais tendem a voltar ou irem para o trabalho. Então, as coisas assim, vão se alinhando como podem, mas vão se alinhando. Então, na medida em que o quadro epidemiológico vá sofrendo um decréscimo, ou seja, diminui o índice de contágio, diminui o índice de letalidade, aumenta o número de imunização, eu acho que a gente já pensa aí, já pode pensar no retorno. Tá? Lembrando apenas que alguém vai dizer assim, mas o Tribunal de Justiça já retornou. São realidades distintas, eu não posso simplesmente comparar o mundo do TJ com o mundo do TRT. Tá? Até porque, Júnior, você bem sabe, a Clarissa mais ainda, né, que na seara trabalhista, o contato físico é muito mais intenso, na medida em que as partes precisariam se deslocar até o tribunal para fazerem suas audiências, já aí com seus advogados, com as suas testemunhas. Então, há um contato mais intenso em termos de contato físico. Por isso é que a gente precisa ter muita cautela. E só dizendo, ontem, quando o tribunal tomou a decisão de manter a liminar proferida pela desembargadora Marise Costa, o tribunal tomou essa decisão exatamente para que todas essas cautelas sejam adotadas e que vidas sejam preservadas. Uhum. É bom que a gente fale isso. O tribunal quer voltar, quer abrir as portas plenamente. Eu, por exemplo, eu sinto muita falta de ver o corredor cheio. Né? Eu gostava daquela resenha com os advogados e tudo mais. O cafezinho da Dana. O cafezinho, pois é. Uhum. Mas eu tenho que entender que essa minha vontade não pode se sobrepor ao interesse maior, que é a saúde de todos. Pois é, e a gente acaba perdendo de vista até que as forças políticas do nosso país elas devem pressionar de uma forma mais intensa para que a vacinação se dê o mais rápido possível para todos os grupos que haja, de fato, um acompanhamento sanitário, um acompanhamento científico dessa história aí, porque, de fato, a gente está com um dilema muito grande. Mas, olha, eu acho que já deu para a gente jogar algumas luzes sobre essa temática. Não existe solução mágica para o problema. Verdade. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade muito grande, porque concentra também um volume muito grande do Poder Judiciário na área do trabalho, de reclamações, o volume é muito intenso, a gente não pode ignorar essas peculiaridades todas. Queria agradecer, então,
a todos vocês, doutora Clarissa, doutor Xavier, e abrir a palavra final. Doutora Clarissa, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar o nosso papo? Sempre quero falar, sou uma pessoa falante. Ontem ficou muito claro para mim que precisamos voltar. Eu assisti o órgão especial inteiro. Precisamos voltar com muita cautela. Nós temos que eleger o que é prioritário para a advocacia nesse momento. É preciso respeitar as normas e as regras, dar tratamento preferencial aos processos que são assim definidos por lei. Precisamos ampliar os nossos horários de atendimento. Eu sou uma defensora de que o tribunal reabra, mas reabra com toda a cautela. A OAB tem um agendamento, a gente pode prosseguir com esse agendamento, porque, verdade seja dita, a pandemia trouxe para a gente novidades, inovações que no primeiro momento foram difíceis, mas que vieram para ficar. Eu não me vejo mais indo à Caixa Econômica sem um agendamento prévio. Isso é uma comodidade que trouxe para a advocacia na pandemia e que vai ficar. A audiência telepresencial para uma conciliação é a melhor coisa do mundo. Então, isso não precisa acabar. Eu não preciso ser contra a audiência telepresencial, ser contra a audiência híbrida, em troca do tribunal se manter fechado. Eu acho que a gente pode coexistir nesse mundo com os dois universos. O advogado tem que ter a opção de fazer, ou na sua residência, ou nas dependências do tribunal. É que quem tem que propiciar essa prestação jurisdicional. Acho que está tendo uma inversão de valores. O tribunal é o responsável, é a obrigação do tribunal prestar a jurisdição. Então, eu acho que são coisas que tem que deixar muito claro. Sim, não é que dizer que o tribunal vai abrir, que vai acabar a audiência híbrida, que vai acabar a audiência telepresencial, que vai acabar o agendamento. Isso não vai acabar. Sim, doutora Clarissa. Mas tem que ser a opção do advogado fazer ou não. Doutor Xavier, o importante é que as portas estão abertas, né? As conversas estão se dando, não tem nenhuma questão fechada nessa temática. A gente pode entender assim? Sim, nós temos que levar esse debate ao mais alto nível, preservando vidas e, principalmente, com responsabilidade. O administrador público ele tem que ter responsabilidade e tem que saber que, no momento desse, decisões extremadas ou decisões com arrobo de ímpetos podem se tornar um grande problema no futuro. Tá? Eu só queria, Júnior, se você me permitir, só para dizer que, durante esse tempo da pandemia, eu tenho aqui os dados estatísticos, foram mais de 480 mil sentenças proferidas no período, aqui no Rio de Janeiro, mais de 125 mil acórdãos, praticamente 200 mil alvarás liberados, e que esses alvarás respondem a mais de 2 bilhões e 700 milhões de valores pagos pela Justiça do Trabalho. Ou seja, se trabalha e muito durante a pandemia. Mas nós queremos retornar com segurança e preservando vidas. Essa é a mensagem que eu queria deixar para a advocacia. Bom, eu quero agradecer. Só fazer uma consideração, você me perguntou. Sim. A conversa com o tribunal, com a presidente, com o desembargador Jorge da Fonte, que é o corregedor, e com o desembargador José Luiz, eles se colocaram à disposição para fazer. A Rita Cortez, presidente do IAB, se colocou na condição de oferecer o IAB para a gente fazer uma grande conversa, uma grande mediação que possa atender todos eles. Eu acho que, conversando com todos os atores, nós somos capazes, temos que ser capazes de chegar a um consenso. Eu acho que não precisa ter esse enfrentamento que está. Nós precisamos conversar, nós precisamos ser ouvidos. Bom, eu acho que é isso. E eu acho que o nosso espaço aqui ele tem esse propósito, né, de funcionar como uma via de duas mãos. Então está sendo muito bacana a gente ter alguém do Poder Judiciário, alguém que conhece os problemas da nossa classe. A doutora Clarissa, que é uma militante, está bem antenada, tem uma sensibilidade muito grande com essas questões todas, e certamente a gente vai pautar esse tema. Eu peço até
já para que vocês reservem um tempo, algumas semanas mais à frente, para a gente voltar, até para a gente fazer um balanço, doutora Clarice, doutor Xavier. Mas eu queria agradecer muito. Compromisso assumido. Então, tá ótimo. Compromisso assumido que, fechado o termo de conduta com o tribunal, você vai ser divulgado aqui no seu canal. Maravilha. Primeira mão. Maravilha. Gente, olha, eu quero agradecer muito a vocês que estiveram conosco aqui hoje. O doutor José Xavier, ele que eu chamo Xavier, né? Mas muita gente da época da faculdade chama José Luiz Campos Xavier, desembargador do TRT aqui do Rio de Janeiro, doutora Clarissa Costa, advogada trabalhista, coordenadora da área trabalhista da Comissão de Prerrogativas da nossa OAB do Rio de Janeiro e conselheira também da nossa seccional. E a você, meu colega advogado, minha colega advogada, continue a acompanhar o site da OAB, o site da CARD, os nossos programas no YouTube. Se você quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, os canais estão abertos, porque todos nós aqui ajudaremos, de alguma forma, a melhorar o debate e alcançar algumas soluções. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, gente. Júnior. Se cuidem. Um grande beijo. Se cuida, Zé Luiz. Se cuida, Júnior. A pandemia não acabou.